Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 13 de Ciência do Solo 3, do curso que é o Ciência do Solo 3 é Fertilidade do Solo, do curso superior de Tecnologia em Agroecologia, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 13, nós vamos estudar as propriedades físico-químicas do solo. Então, é muito importante que vocês se situem no assunto que nós estamos trabalhando. Então, falamos a respeito do intemperismo. O estudo do intemperismo foi importante para a gente discutir a gênese, a formação dos minerais secundários. Dentre esses minerais secundários, destaca-se a fração argila do solo. A fração argila, juntamente com a matéria orgânica do solo, formam os colóides do solo. Esses colóides do solo exercem grande influência no comportamento químico, físico e biológico do solo, devido à sua grande superfície específica e presença de cargas. Essas cargas, a partir dessas cargas, advêm os fenômenos da dissolução iônica e troca catiônica, estudamos isso. Estudamos a CTC, capacidade de troca catiônica, a unidade utilizada para expressar a CTC. Com esse conceito de CTC foi importante para a gente entender o comportamento químico da mineralogia da fração argila, que foi outro assunto que nós estudamos. Vimos as argilas silicatadas, as argilas não silicatadas, como essas argilas influenciam o comportamento químico e físico do solo. E agora a gente retoma os estudos das propriedades físico-químicas do solo. Então, vimos o estudo da CTC, só que é o seguinte, a capacidade de troca atiônica CTC, conforme já discutido, é de grande importância na agricultura. Então, vimos a importância que o conhecimento, saber qual o valor da CTC do solo, qual a importância de saber esse valor. Então, qual a importância desse fenômeno para o comportamento químico do solo. Agora, é o seguinte, as propriedades físico-químicas do solo são alguns conceitos derivados relacionados à CTC de muita relevância para o manejo da fertilidade do solo. Ou seja, para a gente terminar de caracterizar as propriedades físico-químicas do solo, é importante que a gente estude outras propriedades do solo além da CTC. Só que essas propriedades, elas são derivadas do conceito da CTC e são relacionadas ao conceito da CTC. Que propriedades físico-químicas são essas? É a CTC total, cujo símbolo é T maiúsculo, CTC efetiva, cujo símbolo é T minúsculo, a soma de bases, cujo símbolo é SB, a saturação por base, cujo símbolo é V%, a saturação por alumínio, cujo símbolo é M%, a saturação por cálcio, cujo símbolo é Ca%, a saturação por magnésio, cujo símbolo é Mg%, e a saturação por potássio, cujo símbolo é K%. Tá? Agora é o seguinte, a capacidade de troca atiônica. Então, vamos fazer aqui uma breve revisão do que nós vimos lá do conceito de CTC antes de estudar a mineralogia da fração argila. Então, a CTC total, a capacidade de troca atiônica total, também chamada de CTC total ou T maiúsculo, é a quantidade de cargas negativas de uma amostra de solo, onde o pH do solo foi alterado para um pH igual a 7. Ou seja, a CTC total é tirada uma amostra de solo do campo, levada para o laboratório e, para se determinar a CTC total, é colocada uma substância nesse solo para o pH atingir um pH igual a 7. Então, a CTC total também é conhecida por CTC a pH 7, né? Um pH neutro. A CTC total, a capacidade de troca atiônica total, ou CTC total de um solo, é expressa em termos de centimol por decímetro cúbico de solo. Já explicamos aí o que significa essa unidade nas aulas anteriores. E como é que se calcula a CTC total? A CTC total é a soma do cálcio, do magnésio, do potássio, do sódio e do H mais Al. E cada um desses componentes, para que eles possam ser somados, eles devem estar na mesma unidade. Geralmente, eles estão em centimol por decímetro cúbico. No estado de São Paulo, esses valores estão expressos em milimol por decímetro cúbico. Aí, o valor da CTC total é em milimol por decímetro cúbico. Mas aqui, no nosso caso, a gente vai trabalhar somente com centimol por decímetro cúbico, né? E uma informação importante: em algumas análises de solo, o sódio, em alguns solos tropicais, solo cerrado, o valor de sódio é muito pequeno, então ele não é considerado, o valor dele é zero. Então, quando o valor de sódio não estiver no resultado da análise de solo, o valor dele é igual a zero. Então, a CTC total, ou T maiúsculo, mais uma vez, é determinada em uma solução no laboratório de pH igual a 7.
Então, para se calcular a CTC total, é necessário o resultado da análise solo. Então, nós temos aqui o resultado de uma análise de um solo. O valor, como é que se calcula a CTC total? A CTC total ela é calculada, né? A CTC total ela é calculada pela soma do cálcio, do magnésio, do potássio, do sódio, H mais a L. Então, nós vamos substituir aqui, ó, o valor de cálcio. Então, vamos fazer lá. Então, a CTC total. Vamos substituir na fórmula aqui, valor de cálcio, 2. Então, colocamos lá, 2 centimol por decímetro cúbico. Depois, somamos com o valor de magnésio, que está aqui no resultado da análise de solo. Então, o valor de magnésio aqui no resultado da análise de solo, qual é o valor de magnésio? 0,8. Então, 0,8, então vai ser 2 mais 0,8. Depois, o valor de potássio, 0,2. Somamos um valor de potássio, 0,2. Depois, o valor de sódio, 0,02. Somamos com o valor de sódio. Agora, aqui uma informação importante. Nós não temos no resultado da análise de solo o H sozinho, Mas eu já tenho o H mais a L somado aqui 3,8. Então, nós vamos somar aqui o H mais a L. Nós somamos aqui 3,8. Então, 2 mais 0,8 mais 0,2 mais 0,02 mais H mais a L, que é 3,8. Esse valor de CTC total vai ser quanto? 6,82 centimol por decímetro cúbico. O valor da CTC total. É importante que esses valores de CTC sejam elevados. Nós já vimos a importância da CTC. E aí nós vamos ver depois dessa aula, a próxima aula, a aula de número 14, nós vamos ver que se esses valores 6,82, ele é alto, médio, baixo, bom e muito bom, né? A CTC de um solo, quanto maior o valor de CTC do solo, melhor a qualidade química do solo. Nós já falamos sobre isso aí, né? Quanto maior o valor de CTC, maior a quantidade de cátions a superfície dos colóides pode armazenar. Então, o valor de CTC, quanto maior o valor de CTC, melhor para um solo, né? Mas aí depois nós vamos trabalhar sobre isso na aula de número 14. O próximo cálculo é a da CTC efetiva, capacidade de troca catiônica efetiva, CTC efetiva, cujo símbolo é T minúsculo. Então, o que é a CTC efetiva? A CTC efetiva, assim como a CTC total, é a quantidade de cargas negativas de uma amostra de solo. Porém, essa CTC efetiva é determinada com o pH natural do solo, ou também chamado pH de campo, né? E ela é calculada da seguinte maneira: a CTC efetiva é a soma de cálcio, magnésio, potássio, sódio e a L3+. Tá certo? Então, esse é o cálculo da CTC efetiva. Então, qual a diferença da CTC efetiva para a CTC total? A CTC efetiva é determinada no pH natural do solo. Não se coloca nenhuma substância no laboratório para mudar o pH para a determinação da CTC efetiva. Então, calculando aqui, ó, nós já temos aqui o valor da CTC total, colocamos aqui no resultado da análise solo o valor da CTC total. Vamos calcular agora a CTC efetiva. Então, a CTC efetiva é a soma de cálcio, soma de cálcio aqui 2 centimol por decímetro cúbico, mais a soma de magnésio, 0,8 centimol por decímetro cúbico, mais o valor de potássio, que está aqui no resultado da análise do solo, 0,2 centimol por decímetro cúbico, mais o valor de sódio, 0,02 centimol por decímetro cúbico, mais o valor de alumínio. Então, 2 mais 0,8 mais 0,2 mais 0,02 mais 1, qual o valor da CTC efetiva? 4,02 centimol por decímetro cúbico. Então, a CTC efetiva é essa, 4,02 centimol por decímetro cúbico. CTC, quanto maior o valor de CTC, maior a capacidade do solo tem de armazenar cátions. Então, é importante que esses valores sejam elevados. 4,02 é alto, médio, baixo, bom, muito bom. Vamos ver na aula de número 14. Soma de base. A soma de base é calculada somando os valores de cálcio, magnésio, sódio, potássio trocáveis, né? Então, esses valores aqui, cálcio, magnésio e potássio, são chamados de cátions trocáveis. Então, a soma de cátions trocáveis que são importantes para as plantas, né? Então, a soma de base expressa também o valor, né? A unidade utilizada para expressar a soma de base também é centimol por decímetro cúbico de solo. A soma de base é a soma dos cátions benéficos para as plantas, né? Por quê? Porque o cálcio faz parte da pectina, que fica na lamela média da parede celular. O magnésio faz parte, por exemplo, da fotossíntese. O potássio ele é utilizado pelas plantas, né, por exemplo, para abertura e fechamento das células estomáticas. Então, são elementos químicos importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Então, a soma de bases, né,
Quanto maior for o valor da soma de base, melhor para as plantas, melhor para propriedades químicas do solo. Então, como é que se calcula aqui? Então, nós temos aqui, soma de base é a soma de cálcio. Vai lá no resultado da análise de solo, soma o cálcio. Qual o valor de cálcio? 2. Qual o valor de magnésio? 0,8. Qual o valor de potássio? 0,2. Qual o valor de sódio? 0,02. 2 mais 0,8 mais 0,2 mais 0,002, nós vamos ter um valor de soma de base de 3,02 centimol por decímetro cúbico. Então, esse é o valor de soma de bases. Quanto maior for o valor de soma de bases, maior teor de cálcio, magnésio e potássio o solo vai ter. Portanto, melhores condições de suprir a necessidade da planta esse solo vai ter. Então, o valor de soma de base é importante. Agora, esse valor, 3,02, ele é alto, ele é médio, ele é bom, muito bom. Vamos ver na aula de número 14. Aí colocamos aqui o valor da soma de base já no resultado da análise solo. Então, calculamos CTC total, CTC efetiva, soma de base. Agora, uma informação importante. Olha só. Voltando aqui. A CTC total é a soma de cálcio, magnésio, potássio e sódio. A soma de bases, o que é a soma de bases? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Então, esse cálcio, magnésio, potássio e sódio aqui da soma de base é o mesmo que tem ali na CTC total. Portanto, eu posso substituir esse cálcio, esse magnésio, esse potássio, esse sódio aqui nessa fórmula pela soma de base. Então, a CTC total, ela pode ser representada por soma de base H mais AL. Posso utilizar uma outra fórmula para calcular a CTC total. CTC total é a soma de base mais H mais AL. Ou seja, a CTC total é a quantidade de cargas negativas de uma amostra de solo. Quem é que neutraliza essas cargas negativas? A soma de base e H mais AL. Ok? A mesma coisa pode ser feita com a CTC efetiva. A CTC efetiva é o quê? É a soma de cálcio, magnésio, potássio, sódio e alumínio. Soma de base é a soma de cálcio, magnésio, potássio e sódio. Esse cálcio, esse magnésio, esse potássio e sódio da CTC efetiva são os mesmos cálcio, magnésio, potássio e sódio da soma de base. Então, eu posso substituir na fórmula da CTC efetiva o cálcio, magnésio, potássio e sódio por soma de base. É o que nós vamos fazer aqui, o que nós fizemos. Então, a CTC efetiva é a soma de base mais a L3+. Ou seja, o total de cargas negativas da CTC efetiva pode ser ocupada pelas bases e por alumínio. Ok? Então, essas duas outras fórmulas no qual podemos calcular a CTC total e a CTC efetiva. Agora, continuando, vamos estudar a saturação por base. Então, o que é a saturação por base? A saturação por base é a porcentagem de cargas negativas de uma amostra de solo ocupado pelas bases trocáveis, ou ainda, é a porcentagem de cargas negativas da CTC total ocupada por bases. A saturação por bases, cujo símbolo é V%, é expressa em porcentagem e é calculada da seguinte maneira. Saturação por bases é a soma de bases dividido pela CTC total vezes 100. Já calculamos a soma de bases, já calculamos a CTC total. E aí, com isso, a gente calcula a saturação por base. Explicando melhor. A CTC total representa 100% das cargas negativas. Essas cargas negativas são ocupadas pelas bases e por H mais AL. A porcentagem de cargas negativas ocupada somente pelas bases chama-se saturação por base. Vamos explicar melhor. Se eu tenho lá, eu tenho o total de cargas negativas representa 100% de cargas negativas, tá certo? Se 80% dessas cargas negativas for ocupada por bases, eu digo que essa saturação por base é de 80%. Vamos explicar por meio de um cálculo agora. Olha só. Então, a saturação por base é a soma de base dividido pela CTC total vezes 100. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó, saturação por bases, V%, é a soma de base que nós calculamos, 3,02, dividido pela CTC total, que está aqui no resultado da análise, 6,82, multiplicado por 100. Centimol por centimol, nós cortamos aqui, dividimos, vai dar 1, não é isso? Então, 3,82 dividido por 6,82 vezes 100 vai dar quanto? 44,28, 281. Arredondando, vai dar quanto? Como 1 aqui é menor que 5, nós não arredondamos, permanece 28, não é isso? Então, vai ser 44,28%. Então, 44,28%,
44,28% é minha saturação por base, ou seja, 100% das cargas negativas, né, é a CTC. Desses 100%, 44,28% é ocupada por base. É isso que representa a saturação por base. Então, 44,28% das cargas negativas são ocupadas por base. Quem é que ocupa as demais? 55,72% é ocupada por H mais AL. Então, esse é o conceito de saturação por base. É a porcentagem da CTC total ocupada por base. Então, 44,28% das cargas negativas são ocupadas por base. 55,72% é ocupada por H mais AL. Então, esse é o conceito de saturação por base. E aí nós colocamos aqui o valor da saturação por base, 44,28% já calculado. Ok? Agora vamos calcular o quê? A saturação por alumínio. O que vinha a ser a saturação por alumínio? A saturação por alumínio representa a porcentagem da CTC efetiva ocupada por alumínio. E a saturação por alumínio ela pode ser calculada por alumínio dividido por soma de base mais alumínio vezes 100. Como soma de base mais alumínio é a CTC efetiva, então alumínio, a saturação por alumínio, M%, é a divisão do alumínio trocável dividido pela CTC efetiva vezes 100. Então vamos lá para o nosso resultado de análise de solo. É importante que vocês tenham em mente o seguinte: cada análise de solo tem um resultado. Então, os valores de CTC total, CTC efetivo e assim por diante são diferentes para cada tipo de solo. Ok? Para que nós obtenhamos o resultado da análise de solo, é necessário fazer uma amostragem de solo e enviar para o laboratório. Essa amostragem de solo nós vamos ver nas próximas aulas como é que ela é feita, né? Então, a saturação por alumínio, nós vamos usar apenas uma fórmula aqui, que é essa fórmula aqui. É o valor de alumínio, então a saturação por alumínio é o valor de alumínio. Onde é que está o valor de alumínio? Ele está aqui, ó, no resultado da análise de solo. O valor de alumínio, 1 centimol por decímetro cúbico. Então, alumínio, 1 centimol por decímetro cúbico. Dividido pela CTC efetiva. Qual o valor da CTC efetiva? 4,02. Está aqui no resultado da análise de solo, 4,02. Multiplica por 100. Vamos multiplicar por 100. Centimol dividido por centimol vai dar, eles se anulam aqui, né? Vai dar 1. 1 dividido por 4,02 vezes 100. Qual o valor da saturação por alumínio? 24,875. Aqui nós vamos arredondar esse 7 aqui para mais, né? A partir do 5, se aqui fosse 5, 6, 7, 8 e 9, nós arredondaríamos para mais. Então, a saturação por alumínio vai ficar quanto? 24,88% é a saturação por alumínio. Então, o que significa o seguinte: nós temos a CTC efetiva. O total de cargas negativas, ali isso é 100%, né? 100% das cargas negativas é a CTC efetiva. Desses 100%, 24,88% é ocupada por alumínio. O restante é ocupado por quem? É ocupado pelas bases: cálcio, magnésio, potássio e sódio. Então, esse é o conceito de saturação por alumínio, né? O conceito de saturação por alumínio. E aí nós já colocamos aqui o valor da saturação por alumínio, 24,88%, preenchendo aqui a tabela do resultado da análise do solo. Depois nós temos a saturação por cálcio, magnésio e potássio. E aqui eu falo aqui, o que é a saturação por cálcio, magnésio e potássio? É a porcentagem, a saturação por cálcio. Então vamos lá. Saturação por cálcio representa a porcentagem da CTC total ocupada por cálcio, não é isso? Eu esqueci de dizer o seguinte, que lá na saturação por bases, né? Na saturação por base, é importante que a saturação por bases sejam valores elevados. É importante que o valor da saturação por base sejam valores elevados. Por quê? Quanto mais bases, cálcio, magnésio e potássio, nós estivermos retidos na superfície colóide, melhor. Então, é importante que a saturação por base seja elevada. Esse valor, 44,28%, ele é alto, ele é médio, ele é baixo, ele é bom e muito bom. Nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Agora, saturação por alumínio, é importante que a saturação por alumínio seja um valor baixo. Por quê? Porque quanto maior for a saturação por alumínio, maior a quantidade de alumínio no solo. O alumínio ele é tóxico às plantas, ele impede a multiplicação celular. Quando você tem muito alumínio no solo, não tem multiplicação de célula, a raiz não cresce. Então, a saturação por alumínio é importante que essa saturação seja baixa. Esse valor que nós encontramos, 24,88, ele é alto, ele é médio, ele é baixo, bom, muito bom. Veremos na aula de número 14, ok?
Depois nós vamos ver a saturação por cálcio. A saturação por cálcio representa a porcentagem da CTC total ocupada por cálcio. Como é que você calcula a saturação por cálcio? É o valor de cálcio trocável dividido pela CTC total vezes 100. Então, vamos lá. Cálcio. O valor de cálcio. O valor de cálcio é 2. Valor da CTC total, 6,82. Multiplicado por 100 vai dar quanto? 29,325. Aqui, ó. O 5. Se fosse 5, 6, 7, 8 e 9, nós arredondaríamos esse 2 aqui para cima. Então, vai ser 29,33% é a nossa saturação por cálcio. Então, significa a saturação de 29,33%? Significa que, dos 100% da CTC, 29,33% é ocupada por cálcio. O mesmo conceito vale, aí nós colocamos aqui, no resultado da análise do solo, o valor da saturação por cálcio, 29,33%. Ok? Saturação por magnésio, mesmo conceito. A saturação por magnésio representa a porcentagem da CTC total ocupada por magnésio. E ela é calculada da seguinte maneira: a saturação por magnésio é o valor de magnésio dividido pela CTC total vezes 100. Vamos ver lá no resultado da análise, vamos ver utilizando o resultado da análise do solo. Valor de magnésio, 0,8. CTC total, 6,82. Multiplicando por 100, nós vamos ter a saturação por magnésio, que no caso aqui é 11,73. Nesse caso aqui, como o valor é menor que 5, 73 permanece 73. Então, a saturação por magnésio, 11,73%, que representa o quê? 100% de cargas negativas é a CTC total. E 11,73% nesse caso é ocupada por magnésio. Então, isso que significa a saturação por magnésio. Então, 11,73% da CTC total, ela é ocupada por magnésio. E aí nós colocamos o valor de magnésio aqui no resultado da análise, 11,73. Finalmente, vamos calcular a saturação por potássio. A saturação por potássio é o mesmo conceito. Representa a porcentagem da CTC total que é ocupada por potássio. Como é que a gente calcula a CTC total? É o valor de potássio. Desculpa, como é que se calcula a saturação por potássio? É o valor de potássio dividido pela CTC total vezes 100. Então, o valor de potássio vai ser o valor da saturação por potássio. Potássio, 0,2, dividido pela CTC total, 6,82, multiplicado por 100. Então, vai ser 0,2 dividido por 6,82 vezes 100, 2,932. Observe que o 2 aqui, ele é menor que 5. Então, se fosse aqui 1, 0, 1, 2, 3 e 4, esse 3 permaneceria 3. Então, não precisa arredondar. Então, o valor de saturação por potássio, 2,93%, que nós colocamos aqui no resultado da análise do solo. Ok? Com isso, a gente termina de calcular as propriedades físico-químicas do solo. Portanto, as propriedades físico-químicas do solo são quais? CTC total, CTC efetiva, soma de base, saturação por alumínio, saturação por cálcio, magnésio e potássio. Esses valores são altos, médios, baixos, bons e muito bons. Nós vamos ver na próxima aula. É importante que os valores de cálcio, magnésio e potássio sejam valores elevados. Os valores de alumínio e H+Al têm que ser valores baixos. CTC total, CTC efetiva, soma de base, saturação por cálcio, magnésio e potássio tem que ser elevado. Saturação por alumínio tem que ser baixo. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção que cada solo tem valores diferentes, por isso que cada solo, os valores de CTC são variáveis, né? E aí, nós vamos dar continuidade a esse assunto, finalizando a próxima aula, que é a interpretação do resultado da análise do solo, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite.